mas o meu ponto é que essa coisa não é consciente, entendeu? Ela não é onisciente porque não é nem consciente, entendeu? Posso ajudar? Sim. Não tem como ela ser inconsciente porque o universo ele é formado de certa maneira que ele tem uma hierarquia dos seres, se tu for analisar. Por exemplo, do Como homem, do homem pro animal e pra planta, tu percebe uma degradação de ser, Degradação em que sentido? de perfeição. Eu não concordo com isso. Uma planta sobrevive muito mais tempo que o ser humano. Nesse sentido, ela é muito mais adaptada do que o ser humano. Tá, mas a gente não tá falando de adaptação, a gente tá falando de perfeição. Qual dos dois é mais perfeito? Então, justamente, o que tu quer dizer como perfeito? Perfeição. Qual a definição da palavra perfeito? Perfeição é quando tu tem uma certa faculdade que tu é capaz de atualizar ela. Por exemplo, a planta, por exemplo, tem a faculdade de se nutrir, né? E ela tem a capacidade, a potência de se nutrir. Ela tem a capacidade de levar isso a ato. Então a gente pode dizer que ela tem essa perfeição na natureza dela. Se Então são as nutrir. coisas que têm mais capacidade. Pode-se dizer assim também. Bom, então uma planta, né? Uma planta tem muito mais capacidades do que um ser humano específico, né? Sozinho. Ensina matemática pra planta, então. Calma, Tenta vamos tu devagar. sobreviver 5.000 anos, por exemplo. Marcelo, vamos devagar. Eu vou te dizer o seguinte. A planta é capaz de se nutrir, crescer e reproduzir. E morrer. Tem mais alguma coisa que ela seja capaz? Bom, dentro desse subset tem várias coisas, mas... Não, Sim. mas tem mais alguma outra coisa? Se nutrir e... A planta é capaz de se nutrir, crescer, decrescer, né, ou morrer, Sim. e se reproduzir. Tem mais alguma outra? Se proteger, talvez possa entrar como se nutrir Não, ali, mas... não existe isso. A planta não se protege. Claro que se protege. Não, Ela tem um arsenal químico para se proteger de certas pestes. Mas isso não é um movimento instintivo, é químico. Então ela não se protege, é pura química, é física. Mas ela também não se Entendo. nutre porque ela quer, ela se nutre por física também. Não. Ela possui um princípio interno, uma alma vegetativa que faça com que ela se mova de dentro pra fora. Como que- assim? Ó, presta atenção no que eu tô falando. Ela se move de dentro pra fora no sentido de que ela move por si só. Ela executa uma certa quantidade de processos químicos que resultam em elas se reproduzir. Ok, perfeito. Mas esse movimento é oriundo dela mesma, de dentro pra fora. Eu não preciso eu ir lá fazer alguma coisa Sim. pra que ela cresça. Né? Se proteger estaria, no caso, dentro do crescimento dela. Normalmente a planta vai se proteger para que ela cresça ou se reproduza. Né? Sim. Essa é a finalidade. Enfim, pode colocar ali dentro, né? Não é necessariamente pra isso, né? Pra continuar sobrevivendo, mas pode encaixar ali dentro, ou de nutrir, que é se continuar vivo, né? Já tá dentro desses grupos. Certo. E com certeza é químico, é uma coisa química. Por exemplo, até a planta que, por exemplo, pousa um inseto e a planta exerce um certo movimento para prender esse inseto. Isso é um movimento químico também. Não é como se ela tivesse um instinto ali, né? Certo. Beleza. Então isso é o que é a planta, né? Sim. Ok, agora eu vou colocar o animal. O animal é capaz de se nutrir, de crescer, de decrescer, de se reproduzir e de sentir, ou seja, ter experiência sensível. Ele é Pode mais- dizer que em mais quantidade do que a planta, mas Não. os dois têm. Não, os dois não. A planta não tem sensação. A Nenhuma planta não- sensação. Nenhuma. Então como é que girassol aponta pro sol? Porque ele faz esse movimento quimicamente. O animal também? Todos os sentimentos do animal são químicos. Não. O animal ele faz por instinto. Se fosse Como assim? químico, eu posso resolver isso bem fácil. Se fosse químico, tu colocaria dois animais, um do ladinho do outro, e ambos fariam a mesma coisa. Não, dado porque nem a todo mesma sistema químico é idêntico, né? Mas dado um sistema químico idêntico, eles fariam a mesma coisa. Sim, se tu botar dois animais idênticos, eles vão fazer a mesma coisa, mas nenhum Não. animal é idêntico ao outro. Não, tu não tem certeza. Como que eu não tenho certeza? Porque eles não eles são agem- idênticos? Não, porque eles não agem por instinto. Porque eles agem por instinto. E não por reação química. Não, o argumento que a gente tava usando antes era... Porque tu falou, se fosse um sistema químico e se fossem idênticos, eles iam agir iguais. Só que eles não são idênticos, por isso que eles não agem Não, iguais. é isso que eu tô te falando. Mesmo que o sistema químico deles fosse igual. Aí eles agiriam Não. igualmente. Não necessariamente. Baseado em... No fato de que eles têm instinto. Mas o que tu quer dizer com instinto? Instinto é um movimento interno
que o animal vai executar em função de um julgamento que ele faz do que vai trazer maior prazer sensível pra ele. E o que faz esse julgamento? Digamos que É o instinto, é uma faculdade. Não, é o cérebro dele. E o cérebro dele é uma propriedade físico-química. O cérebro mas tu não vai nunca encontrar no cérebro um julgamento. Assim como tu nunca vai encontrar... É o neurônio desativando, né? Esse é o julgamento. Né? Não. Tu pode me mostrar o neurônio, mas tu não vai me mostrar o julgamento em si. Não, eu não tô falando que tem o conceito de julgamento no cérebro dele. Eu tô falando que o resultado prático que a gente vê, que tu chama do resultado do julgamento, é a ativação dos neurônios. Tá, mas isso não é o julgamento, é só o resultado prático do julgamento. Sim, exatamente. O que você tá falando é o seguinte, existe esse conceito chamado julgamento, que é a abstração dessas ativações dos neurônios, entendeu? Eu não tô falando que existe o conceito. Eu sei que existe o conceito, senão eu não estaria falando sobre isso, né? A gente fala com conceitos. Mas eu estou dizendo que é exercido um julgamento que não é completamente codificado no químico, na sinapse. Onde que é codificado, então? É um elemento imaterial. Ah, eu já discordo, eu não acho que isso exista. Ok, mas se tu não acha que isso exista, aí... Tem que voltar um passinho atrás pra falar, Então, falar outra sobre conversa. metafísica. É outra Isso, conversa. Que tem é que mais acontecer. fundo daí. Peraí, calma lá. Mas vamos só concluir essa questão da perfeição entre os animais, que tu não estava concordando antes. Então, no animal, a gente já percebe certas perfeições a mais do que na planta. Né? A gente diz que o animal ele é um ser mais complexo que a planta. Inclusive, qualquer químico ou qualquer físico concordaria comigo. Tu estava errado em pensar que a planta é mais perfeita porque ela vive mais, não quer dizer. Isso que eu perguntei, qual a definição da perfeição? Se for um sistema mais complexo, um animal é mais complexo do que uma planta. Isso sim. Então, um perfeito. Sistema químico mais complexo, né? Ele é mais perfeito, na verdade, porque ele tem mais faculdades, ele tem mais potências, ele tem mais capacidades de vivenciar. É que né? a gente não tá vida dele é mais concordando ampla. com os termos, entendeu? Porque pra mim, por exemplo, essa questão de julgamento é uma coisa que o animal não faz, entendeu? Que tu usa como característica pra explicar por que ele é mais perfeito. Na verdade, ele não faz mesmo. O julgamento aqui é só uma analogia. Na verdade, a gente diz que ele age por instinto. É uma reação que ele busca um prazer sensível. Frente ao que tem na frente dele. Por exemplo, pode ter um bife ou pode ter uma ração. O que ele vai fazer? Ele vai no bife. Porque ele através do bife, ele recebe um impulso prazeroso, sensível maior que a ração. Então ele vai lá no bife. A planta, ela não faz isso. Né? Ela não escolhe entre o bife ou entre a não sei o que, qualquer outra coisa. Ela já tem codificado quimicamente quais que são os movimentos dela. Depois do animal, a gente pode ir pro ser humano. O ser humano, ele é capaz de, por exemplo, aprender matemática. Ele é capaz de conversar. Ele é capaz de assistir um filme. Ele é capaz de escrever um livro. Então ele tem uma série de outras faculdades que o animal não tem. Mas o homem é capaz também de crescer, se nutrir, reproduzir, decrescer, ter experiência sensível e ter experiência inteligível. Então ele ainda sobe um grau a mais. Então a gente percebe claramente uma hierarquia dos seres. E antes da planta ainda existiria, por exemplo, um ser inanimado, que não se move por si mesmo, a pedra, por exemplo. Mas a questão toda é que eu não concordo com esse sistema de perfeição, entendeu? Por causa dos argumentos que eu dei ali. E se a gente for usar que perfeição é complexidade, então na realidade estrela seria a coisa mais próxima de Deus. Não. Quimicamente muito mais complexo que um ser humano, por exemplo. Mas a estrela não tem movimento, ela não faz movimento próprio, ela não tem princípio de movimento. Isso, ela não é capaz de inteligir, ela não é capaz de ter experiência sensível, nada disso. Sim, mas o que a gente usa como perfeito? Mais complexo ou... Mas eu já te expliquei. É que tu usou conceitos que eu não concordo, por exemplo, o julgamento do cachorro, entendeu? Pessoal, só pra Não, mas eu não usei isso pra explicar. Uma coisa que pode facilitar é que, assim, os argumentos de São Tomás de Aquino, dos clássicos, eles são argumentos filosóficos, então eles têm as suas próprias definições já produzidas, né? É que, na verdade, isso é mais senso comum mesmo. Não é tão difícil de olhar pra uma planta e pra um cachorro e perceber que um é mais complexo e perfeito que o outro. Eu não concordo que ele não é mais complexo, eu só não concordo que ele é mais perfeito. O grande problema que está acontecendo aqui é o seguinte, é que quando você vai tentar desbancar a questão do argumento de que Deus teria uma consciência ou algo do tipo, a partir do momento que você modifica o termo usado por São Tomás de Aquino, por exemplo, isso implicaria que você está causando uma falácia do espantalho, entende? Então é necessário não faz por mal. Não, eu sei que não faz por mal, tá? Eu só estou chamando a atenção.
Então é necessário que exista, então, para ter mais qualidade da conversa, uma discussão propriamente das definições de qual é a base filosófica para vocês continuarem com uma discussão mais saudável, assim. Não é nem do fundamento filosófico, não é nem do léxico filosófico. Antes é o framework da realidade. Que não No reconhece. fim das contas, a gente vai ter que discutir se verdade é absoluta ou relativa. Assim, mas isso eu acho que a gente todo mundo pressupõe de que o universo é objetivo e que a gente consegue chegar na verdade absoluta, né? Com a razão. É que uma coisa é você pressupor isso e outra coisa é você aplicar isso durante sua completa derivação, né? São duas coisas diferentes. A gente tem que estabelecer o que é metafísica, que para ele é uma coisa que não existe porque ele é materialista. Exato. Só que para ser materialista, tu tem que aceitar a metafísica, Não, assim, porque ele tá em contradição. Não é que eu não acho que exista metafísica, eu só não acho que a metafísica interage com o universo. Entendeu? Tá bom. Por exemplo, tipo, ter alma, assim, sabe? Tipo, a alma é o que nos move. Isso eu Tu não sabe o que é alma, tu tem certeza. Olha só, o número 1 existe, uma linha reta existe na realidade, realidade material. Assim, tu pode dizer que existe análogos a eles, né? Mas como é algo a priori, ele tá antes da existência, né? O que é a priori? De onde tu tá Peraí. tirando essa palavra? Antes de qualquer experiência, né? Marcelo, tu é kantiano? Assim, o que quer dizer com eu sou kantiano? Tu Eu não essa discordo linguagem, das ideias dele, assim. essa linguagem é uma linguagem do filósofo Sim. Kant. É que eu já fui Sim, kantiano, então eu tô acostumado. Essa é uma É que, assim, linguagem eu do não Kant. tenho posição política sobre Não, não é filósofo. político. Não é político. Se tu concorda com o arcabouço filosófico que a gente exprime, por exemplo, no Crítica da Razão Pura. Concordo, assim, não tem um... Ah, tá, Mas perfeito. então tu presume metafísica, meu filho. Só deixa eu corrigir um erro. Tu falou que a priori é o que é antes da experiência. É, o que não depende da experiência. Ah, agora tu corrigiu. Porque isso é bem importante. Porque Sim. o Kant, no primeiro parágrafo da Crítica da Razão Pura, diz que não existe conhecimento antes da experiência. O surgimento todos os conhecimentos se dá através da experiência, né? Contato com todo Isso, todo mas conhecimento. Conhecimento humano, né? O conhecimento humano. Mas se tu falar de conhecimento absoluto, não necessariamente. Que é aí que tá o erro do Kant. Que as coisas existem apesar, e elas existem nelas mesmas, apesar da nossa observação. aqui vai ser um problema a gente interagir bem, porque todo mundo já tem um arcabouço filosófico mais aristotélico mesmo. Então a gente tá acostumado com outras palavras já. E a gente já foi mais kantiano também, mas a gente já migrou, já fez essa transição há uns anos atrás. Então fica um pouco mais difícil de Vocês, conversar. como um grupo, tu diz? Isso. A gente foi crescendo, foi estudando um com os outros, e um foi refutando o outro, e os outros foram aceitando porque tava certo. Entendi. Exato. Aí, por basicamente exemplo, tu já leu todo o Crítica da Razão Pura? Ou uma parte? Não, eu li uma boa parte, mas faz um bom tempo isso. Sim. Aí chega lá um momento que Kant vai dizer no Crítica da Razão Pura que é a mente do homem que imprime as leis do universo, no universo. Eu não sei se você chegou nessa parte. Sim. Então, por exemplo, as leis da natureza. É a mente do homem que imprime essa ordem na natureza. Não existe uma natureza ordenada por si mesma, digamos assim. Isso eu não discordo tanto. Pois é, mas aí a gente aqui vai todo mundo discordar disso. Todo mundo Por exemplo, acredita. tu pega a física, por exemplo. A física não é a lei que a gente usa pra escrever ela. As leis que a gente chama de leis é descrição do universo, na realidade. Tipo, por exemplo... Mas aí tu tá discordando bem do Kant, porque o Kant tá dizendo que é nós que criamos essas leis para fazer sentido de uma coisa que não tem ordem. Exatamente, é isso que eu tô falando. Por exemplo, a gravidade. A gravidade Mas então- não tem ordem por si. A gente que busca um padrão nela, entendeu? Tipo, isso aqui é o padrão que a gravidade funciona, entendeu? Mas não é Então- que ela é o padrão, é como a gente vê o padrão. Não, é claro que a gente também tem uma analogia daquilo que a gente observa. Isso é evidente. A gente não observa a coisa como ela... quando a gente transfere para números aquilo que a gente está vendo na realidade, os números não são a realidade. Isso é óbvio, isso é evidente. Os números são uma abstração da realidade. Mas isso não quer dizer que a gente não é capaz de ver aquilo que está acontecendo na realidade e a gente só enxerga os números. Isso não é verdade. Tanto é que a gente concorda com Kant. E o Kant discorda do Kant.
Não sei se você já leu a parte de deontologia do Kant. Como é que é o nome do livro, Sheffield? É o Fundamentos da Metafísica dos Costumes, por exemplo. Que ele vai chegar lá e vai dizer assim, olha, a gente passou a vida inteira falando que a gente não conhece o nômeno, que a gente só conhece o fenômeno, né? Porque a gente não tem contato com o nômeno. Mas aqui, ó, vou escrever esse livro agora, 30 anos depois, sobre ética, e eu nem vou explicar como é que a gente sabe que a ética é ética, que é o próprio nômeno, porque a gente sabe, porque eu não preciso explicar porque que é evidente. Quer dizer, a gente tem acesso ao nômeno. De fato, a gente tem. E o Kant prova isso através da ética. Mas se o Kant prova isso através da ética, que a gente tem acesso ao nômeno, então todo o pensamento dele de que a gente não tem acesso ao nômeno tem que estar errado. Ou a ética não existe. Aí existe uma divisão, uma cisão entre a epistemologia e a ética kantiana. E vários filósofos que seguem Kant concordam que existe essa inconciliável diferença. Aí normalmente eles seguem a epistemologia, mas não a deontologia. Né? Se tu quiser manter que o homem não conhece a coisa em si, vai ter que descartar a ética. E daí tu vai ter pós-modernismo, onde tudo vale, tudo é o que a gente pensa, tudo é o que a gente quer. Exatamente. E nada tem justificativa em si. Todo mundo pode tudo porque não tem lei. A lei é pela violência. Se tu acredita em qualquer coisa que não seja isso, e que é bem intuitivo acreditar que não é assim, porque existe uma inclinação humana de perceber que existe uma certa dignidade no ser humano. O que levou muito a ética. O que levou muito Kant a cometer esse tipo de erro é ele não ter lido Aristóteles. Ele só aprendeu Aristóteles através do que um professor dele disse para ele. E esse professor dele não tinha entendido bem Aristóteles, né? Então ele segue esse tipo de erro. Porque existem alguns livros mais introdutórios de Aristóteles, como o da interpretação, que já começam a destruir esse tipo de teoria. De que não existe ordem nas coisas, mas é só uma ordem na mente. Porque na própria linguagem, tu pode observar como ela funciona. A linguagem funciona assim. As coisas do universo... Oi, tá me ouvindo? Caiu aqui. Eu não sei se vocês chegaram a escutar. Não, eu tava falando, tu não tava ouvindo? Eu ouvi o final e depois eu caí. Tu ouviu até onde? Bom, a dúvida que eu tinha, não sei se muda, mas é basicamente por que isso contraria a ética kantiana? Por que o não conhecer o ser em si impede necessariamente uma ética? Porque o imperativo categórico seria um númeno. Seria uma coisa em si. Isso contraria a ética kantiana, né? Não, isso é a ética kantiana. A ética kantiana é o imperativo categórico. A fórmula do imperativo categórico. Que através dessa fórmula ele descobre quais são os deveres do homem. Por exemplo, sempre considerar o próximo como um fim em si mesmo e nunca meramente como um meio. É um dos deveres. E daí se tu acha que o nômeno não pode ser conhecido, joga isso aí fora. E tu não tem mais lei. Nenhuma. Mas eu tava te dizendo, o maior problema do Kant surgiu do fato dele não ter lido Aristóteles, Marcelo. Não leu? Eu achava que ele se baseava em Aristóteles. Não, ele não leu Aristóteles. O que aconteceu é que ele recebeu um conhecimento de Aristóteles do professor dele, o chamado Wolff. E esse cara, ele não tinha entendido Aristóteles, ele seguia uma corrente incorreta. Porque nos livros mais introdutórios de Aristóteles, esse tipo de confusão já é esclarecida, mostrando a maneira própria da linguagem, como a linguagem funciona. Isso aí já é a chave, assim, pra muita coisa, como a linguagem funciona. Porque a linguagem funciona assim. No mundo existem estruturas, padrões, formas ordenadas. Por exemplo, uma pedra é uma pedra, ela tem um padrão nela, ok? Na pedra. Assim como uma árvore é árvore, ela tem um padrão nela, próprio dela. A gente chama aqui de essência, tu já pode se acostumando com isso.
A árvore tem uma essência de árvore. A pedra tem uma essência de pedra. Que faz com que ela seja o que é. Tem E essa essência, a parte formal dessa essência, a parte formal, porque a essência é composta de forma e matéria, a parte formal dessa essência se repete em todas as pedras. Todas as pedras que existem têm a... Meu Deus, peraí, tá? O iPad tá falando aqui. Então todas as pedras têm a mesma forma. Tem a forma de pedra. Né, que é parte da sua essência. É o que faz com que cada pedra seja uma pedra. Porque se elas não tivessem nada de igual nelas, como é que eu poderia dizer que elas pertencem ao mesmo grupo? Que elas são duas pedras? Não, eu teria que dizer, é a pedra A e a pedra B. Eu não poderia dizer duas pedras. Mas eu posso dizer que são duas pedras, porque existe algo de idêntico nelas. E algo de diferente, óbvio. Porque são pedras diferentes. Mas o que há de igual a gente chama de forma. A Aristóteles vai dizer o seguinte: ok, a realidade é assim. O que o ser humano faz? Ele vai lá, interage com a pedra, entende como a pedra funciona, qual é o seu princípio de movimento, seu princípio de operação, qual é a sua forma, qual é a forma da pedra, como ela funciona. Entende isso, captura isso com a mente dele, com a nossa razão, tá? A razão tá acostumado, o que é. Através da nossa razão a gente formula um conceito, atribui um símbolo a esse conceito, ou seja, pedra ou stone, a gente atribui um signo sensível a essa forma, a esse conceito. E dessa maneira a gente pode interagir com outro ser humano sobre o mesmo objeto. Então eu te digo pedra e tu é capaz de entender sobre o que eu tô falando. Porque o signo pedra entra no teu ouvido, tu decodifica esse signo sensível, faz referência ao conceito de pedra que tu tem formulado na tua mente, e finalmente esse conceito volta a fazer referência à realidade, às pedras que existem. Né? Então o que acontece? O ser humano, ele entende a natureza. Ele não ordena a natureza necessariamente. Ele pode ordenar, sim, a gente pode pegar uma madeira e construir uma cadeira, isso é um tipo de ordenação. Mas para isso ele precisa primeiro entender o padrão das coisas da realidade. Então aqui a gente já vai ter uma cisão muito grande com Kant. Porque por mais que a razão do homem seja capaz de ordenar, essa não é a operação mais própria da razão do homem. A razão mais própria da razão do homem é conhecer a ordem e não ordenar. Conhecer a ordem. Conhecer a ordem é se adequar à realidade, entender a realidade. Né? Justamente essa é a definição de verdade. Verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa. E é por aí que a gente anda aqui nesse servidor. Mais ou menos dessa maneira. Bom, mas assim, falando meio solto assim, eu não discordo disso. Mas o ponto é justamente isso. Por exemplo, porque o conjunto pedras, por exemplo, que a gente comentou, ele tem uma forma, ele tem as coisas que são incomuns. Mas da mesma forma que, sei lá, a pedra e rocha também tem coisas incomuns. Mas ficou claro pra ti que essa forma não é formato? A gente não tá falando da aparência. Sim. Não, eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente escolhe usar como padrão ou não faz parte do papel do ser humano, entendeu? Existe padrões que a gente não usa, não reconhece. Faz parte, concordo, faz parte. Mas faz parte no sentido de procurar se adequar cada vez melhor. Por exemplo, o ser humano pode ver uma... É que assim, ó. Existe o gênero e existe a espécie. Por exemplo, vamos dizer que rocha é uma espécie de pedra. Tá? Vamos dizer que pedra é o gênero. Tu nunca vai ver por aí só uma pedra. Sempre vai ver uma pedra de algum tipo. Concorda? Sim. Porque as coisas que existem são sempre de uma espécie. Mas o ser humano, como ele tem inteligência, ele é capaz de fazer abstração, que é uma das operações da razão, e é capaz de ir recuando na ontologia desse ser. Então ele olha para uma rocha e fala, isso é uma pedra. Ele olha para uma brita e fala... basalto, isso é galena. São espécies. Né? Mas é justamente pra gente ter a razão, a gente é capaz de fazer isso. O que importa mesmo é que todas têm a mesma forma, que é a forma de pedra.
mas elas não têm a mesma forma acidental. Ela pode ser uma pedra azul, ela pode ser uma pedra vermelha. São qualidades daquela pedra em específico. Daí a isso a gente chama de forma acidental. Mas elas têm a mesma forma substancial, que é o que faz com que ela seja uma pedra. Isso eu não discordo, mas, por exemplo, eu tava comentando antes que Mas calma lá. No momento que tu não discorda disso, tu tá negando completamente Kant. Porque pro Kant é o oposto. Pode A ser que sim, pedra- mas, por exemplo, quando eu A falo... pedra não tem nada em si, pra Kant. Então, pra mim é o contrário. A pedra tem... vamos botar assim... Não é tudo, né? Mas assim, ela tem muitas coisas. A gente escolhe um subset dessas coisas e chama de pedra. A gente faz uma sociedade... enfim, aí tem um monte de argumento ontológico disso, mas eu não tava nem falando sobre ontologia, na realidade eu tava falando mais era sobre o comportamento das coisas, quando eu tava falando de lei, né? Por exemplo, eu dei até o exemplo da lei da gravidade, né? Que é como as coisas se comportam, né? Por exemplo, a pedra tem massa e massa atrai massa, por exemplo. Isso não é necessariamente falando da forma da pedra, mas mais ou enfim, uma das características que a pedra tem, só que a gente escolhe, por exemplo, a gente ajunta as coisas que tem massa e chama dessas coisas, enfim, de corpos ou coisas massivas, né? Por causa de um comportamento delas. Só que a forma como a gente descreve esse comportamento, por exemplo, que massa atrai massa, na realidade é como a gente fala desse padrão que existe na natureza. Só que na realidade a lei massa atrai massa só existe pro ser humano, porque na realidade não é assim que funciona. Na realidade, justamente, ninguém sabe exatamente como que funciona. Mas a gente sabe que não é uma descrição perfeita porque tem vários erros, né, várias discordâncias com a natureza, né? Então esse conceito de massa só atrai massa, essa lei que a gente fala sobre o universo, que é a lei da atração gravitacional de Newton, ela só existe pelo ser humano, pelo ser humano, né? E para seres humanos também, né? Porque os únicos que podem entender essa lei, né? Mas ele não muda a natureza, entendeu? É que aí Tu tem que cuidar com o a gente faz. Esse a gente faz aí é que tá errado. Então, é que não é que a gente não muda o universo, entendeu? Mas quando a gente fala sobre leis do universo, a lei do universo é uma coisa que o ser humano faz e que não afeta o universo, entendeu? É uma forma de ser no universo. Não faz. A lei Ô, do Marcelo. universo existe por si. Tu tá muito próximo. Ó, Marcelo, tu tá muito próximo. Aí tu só precisa separar duas coisas. Tudo vai se clarear. Tu precisa separar conhecimento de realidade. Nada que o ser humano venha a descobrir vai mudar a realidade. A realidade é tal como é. Exato. Né? Mas então, não é com que, por exemplo, o ser humano descobriu a lei da gravidade. Pronto, agora existe a gravidade. Não. Então, mas é exatamente a esse gravidade já existia antes do ser humano descobri-la. O que aconteceu? Ele fez exatamente o que eu te descrevi agora há pouco, se tu prestou atenção. Ele analisou a realidade, absorveu a forma dela e deu um nome a isso. Ele disse: esses seres que têm a forma de corpos se atraem. Ele deu nome a isso. E o nome que ele deu a isso é a lei da gravidade. Então, é que esse é meu ponto, né? É porque o jeito que o universo funciona não é a gravidade, entendeu? O universo, ele tem... Não, uma das maneiras é a gravidade. Então, é que o universo não funciona de acordo com a gravidade, entendeu? A gravidade é o nosso jeito de tentar explicar o comportamento do universo. Mas o universo não funciona de acordo com a gravidade. E a gente sabe disso por causa de alguns casos, entendeu? Então, o ser humano, ele vê o universo, ele tenta juntar padrões, existem padrões. Quais casos que ser humano... Por exemplo, a gravitação de Newton, por exemplo, que seria massa atrai massa, ela não funciona para explicar a órbita de Mercúrio, por exemplo. Ok, mas aí, nesse caso, o que acontece? O que acontece aí? Aí acontece que a gente tá falando... Primeiro que a gente tá falando de física. Todo conhecimento físico não é absoluto, tá? Porque o objeto é material. Então ele é sempre imperfeito. Segundo, a gente tá colocando sob um escopo. O escopo importa nesse caso. Tu vai falar o seguinte: dentro do escopo de objetos de tal tamanho ou tal massa, de tais características, aplica-se essa lei aqui. E dentro desse escopo aquilo funciona 100%. Se eu fugir do escopo, não funciona mais. Ah, beleza. Só que daí eu fugi do escopo. Então eu não refutei a lei. Eu disse que ela é uma lei não universalizável. Ela é uma lei específica. É que a gravitação de Newton, a ideia era que funcionasse para explicar as órbitas dos planetas, né? Mas o meu ponto é, não existe nada... Ela não é capaz. Ela não é, se sabe, obviamente, hoje que ela não é capaz de explicar tudo. Sim, e o meu ponto nada no universo se move de acordo com a gravitação de Newton. Ou seja, ela só existiu depois que o ser humano entendeu errado a natureza, entendeu? Por isso que o ser humano criou a lei. É uma lei que não reflete não reflete a natureza.
entendeu? o ser humano pode entender errado o quanto for. Ele só vai ter um conhecimento inválido, né? Não vai ser um conhecimento de verdade. Sempre que o ser humano conhecer uma coisa da natureza que é verdade, então ele tem um conhecimento válido dentro daquele escopo natural. Por exemplo, todas as plantas que existem, todas as plantas que existem podem morrer. Todas as plantas que estão vivas podem morrer. Isso é um conhecimento que o ser humano adquiriu, que é um conhecimento válido, né? Ele não é inválido, ele é um conhecimento verdadeiro. E se o ser humano não tivesse descoberto isso ainda seria verdade. Então, eu não discordo disso. O meu ponto é... Outro conhecimento válido do ser humano. A vida só vem de vida. Né? Aí eu já não concordo também. A abiogênese é falsa. Eu concordo com a biogênese. Eu acho que a biogênese Tudo é bem. possível. Tudo bem, mas é falso. A gente pode provar metafisicamente que é falso. Ué, mas provando, mas não é o caso agora, né? Não vai querer conhecer entender tudo agora de uma vez, né? Tem que ir aos poucos. Mas onde é que a gente estava antes? Onde é que a gente parou antes? No que mais importa? A questão das formas. Se tu concordou com o que eu falei, então tu já entende que o universo não é todo composto só de matéria. Ele não é só material. Existe um aspecto imaterial no mundo. O que tu quer dizer com matéria e material? Porque aí eu acho que a gente... Tá. Deixa eu tentar explicar. As coisas que existem, elas podem ter ato e potência. Isso o Sérgio já te explicou? A ideia aristotélica de potência, mas ele já tinha comentado Isso. antes quando a gente estava falando de Deus, né? Tá, então eu vou te dizer um ser que tem ato e potência, tá? Por mais que tu não acredite, obviamente, tenho certeza que tu não vai acreditar, mas se tu acreditasse, um anjo ele tem ato e potência. Qual que é a potência que tem um anjo? Tu conseguiria me dizer? Potência? É. Não. Um anjo poderia ser transformado a nada. Ele poderia ser aniquilado, se Deus quisesse. Deixar Essa de é uma existir, potência. no caso. Isso, essa é uma potência que o anjo tem, tá? Certo. Fora isso, o anjo é todo atualizado. Ele é a própria espécie. No caso, não existem vários anjos Gabriéis, porque ele tem uma gabrielidade. Ele é completamente atualizado dentro de sua espécie. Tá? E só pra te dar um exemplo, pra te entender um pouco. Agora, os seres, eles têm também... Alguns seres têm matéria e forma. Agora, o anjo já não tem mais matéria. O anjo tem só forma. Tá? Por quê? Sempre, no caso disso? Sempre. Tá. Eu tô indo de cima pra baixo, então sempre que eu adicionar uma coisa nova, vai ir pra um ser diferente. Na verdade, tudo começa em Deus. Em Deus, não há potência. Só ato. Baixamos pro anjo. No anjo existe ato e potência. Baixamos agora pro próximo. Os seres que têm... agora eu vou deixar genericamente mesmo. Todos os seres que existem concretamente. Tem matéria e forma. Por quê? Todo ser que existe concretamente, materialmente, quando a gente fala, né, que uma coisa é material, o anjo não é material, né, nem Deus, obviamente, eles não têm corpo. Todas as coisas que são compostas por forma e matéria, a união da forma e da matéria, a união desses dois princípios, forma e matéria são princípios, eu já vou te explicar, mas a união desses dois princípios resulta numa terceira coisa, que não é mais princípio, porque ela decorre da forma e da matéria, que essas sim são princípios. O que decorre da união de forma e matéria? Corpo. Todas as coisas que são compostas por forma e matéria possuem corpo. O que é a matéria? A matéria é aquilo por meio do qual a coisa é individuada. Como assim? Vamos supor que caneta só tivesse forma. Tu poderia escrever com uma caneta? Não, porque ela só existiria imaterialmente. Mas
neste momento, eu tô segurando 2 canetas. Uma caneta em cada mão minha aqui. O que faz com que uma caneta esteja na minha mão direita e outra caneta esteja na minha mão esquerda? E que eu possa escrever com elas. Ou seja, que eu possa realizar operações materiais com elas. O que faz com que isso seja possível é que elas são individuadas. Elas são indivíduos. Em um certo local, em um certo tempo. Elas têm uma extensão, as suas dimensões, certo? Todas essas características que fazem com que esse princípio por meio do qual ela é individuada, ela tem dimensão física, é a matéria. Certo. Então basicamente é tudo que separa uma coisa da outra, certo? Não só isso, porque a forma acidental pode separar uma coisa da outra também. A forma pode separar uma coisa da outra também. Tá, então eu não entendi muito bem essa parte do individuado. Porque como é que eu separo o que é uma caneta de uma coisa não caneta? Não, tu separa uma caneta de uma coisa não caneta pela sua forma. A gente não tá querendo separar uma caneta de uma não caneta. A gente tá querendo separar a caneta A da caneta B. Entendeu? Essa é a diferença. Tá. Das coisas da mesma classe ontológica. Isso, perfeito. Perfeito. Tá, então matéria é o que diferencia princípio... duas coisas da mesma classe ontológica. Não é bem nessas palavras, mas podemos colocar assim, eu acho. Tá, então, por exemplo, luz é matéria também. Um fóton é matéria, por exemplo, porque tem um fóton e outro fóton. Claro, Tá, isso. então seria... Tá. Exatamente. Tu pegou perfeito. Diz uma coisa que não é matéria, faz um exercício mental. E me diz uma coisa que não é material. Pegando um exemplo físico, mas não sei se entraria nesse caso. Mas é um caso bem com contexto, mas é mais analogia, porque tecnicamente dá, mas na prática não. Uma gota de uma água dentro de um oceano, por exemplo. Então não tem como diferenciar essa gota da outra gota. Né? Ainda é material. A água é material. A água como um todo, sim, porque tu pode dizer, a água que está nesse copo é a água que está nesse outro copo. Mas dentro do copo tu não conseguiria diferenciar, né? Porque ela é homogênica. Sim, mas ainda é. Mas aí a gota. Tu ainda tá separando algo material de outro algo material. Ainda é uma separação material. Tu tá localizando ela espacialmente. Essa localização espacial é material, porque é espaço, a gente tá falando de espaço. Uma coisa que não é material é uma reta. Não existe uma reta materialmente. Ela não existe. Ela é só pode pensar, ela é só um conceito. Não, ela é um abstrato. Ela existe dentro da realidade que a gente observa, que é uma realidade material, mas ela também existe fora dessa realidade material, tanto é que a gente sabe exatamente o que uma reta é. A gente sabe exatamente o que uma reta é, apesar de nunca ter visto uma. Mas teu ponto, então, é que a reta existe não materialmente, é isso? Sim, claro. a reta é a gente chama isso de ente de razão. Ela é um ente de razão. Ela tem um ser, ela tem uma existência, mas é imaterial. É uma existência imaterial. Se não existisse tal coisa como uma reta, eu jamais poderia dizer que isto não é uma reta ou isto é uma reta. Ou isso se aproxima de uma reta, ou isso é mais parecido com uma reta do que não. Se tu disse que uma reta existe, tu meio que tá assumindo que existe o caso da reta não existir. Não tem o caso da reta não existir. Quando tu fala que a reta existe contraponto. A reta não existe, mas isso é meio paradoxal, não? Não necessariamente. Olha só, a existência existe, mas absolutamente falando, a existência existe e a não existência não existe, em termos absolutos. A gente só pode falar que a não existência existe em termos de diferenciação. De uma coisa diferente da outra. Isso aí a gente vê em Platão. Não precisa nem em Aristóteles, em Platão já estava resolvido. Mas vamos voltar... Diferenciação em relação a uma coisa que existe. Isso. Faz sentido. Você usa ela como referência para perceber o contrário. A não existência. Tu fala tipo assim, não existe unicórnio, que é um cavalo com chifre, porque existe cavalo. Tu fala, por exemplo, o cavalo não é... Ou seja, exatamente. Não existe da maneira que existe um gato. Sim. O cavalo não é gato. Ele tem um não ser gato. Porque ele é diferente do gato. Mas ele não tem o não ser absoluto. Ele não tem o não existir absolutamente. Né? Sim, esse conceito. Entendi. Mas beleza. Então tu entendeu perfeitamente a matéria. Exatamente isso. Veja, ela é esse princípio de individuação. Mas ela não é o corpo. Ela é o princípio por meio do qual o corpo se dá. Por quê?
porque o corpo também precisa de um outro princípio, que é a forma. O que é a forma? A forma é o princípio de operação de uma coisa, o princípio de inteligibilidade de uma coisa também. Então, é por meio da forma que uma coisa tem as suas potências. Por exemplo, é por meio da forma que a finalidade da caneta é escrever. Então, sempre que tu pegar uma caneta na mão, elas vão ter a mesma forma substancial e elas vão ter a mesma finalidade. A finalidade da caneta é escrever. Mas como elas vão ter a mesma? Como é que a finalidade dela vai ser igual? Não pode ser pela matéria. Porque, como eu te expliquei antes, a matéria é o meio pelo qual elas se individuam. Né? É pela forma. A forma é aquilo que há de universal em cada caneta. Claro, ela está presente na caneta, em cada uma das canetas, esta forma, mas ela é universalizante. Ela é esse princípio de operação, de finalidade e de inteligibilidade. O que eu quero dizer com isso? É pela forma que a gente conhece o que é uma caneta. Não é pela sua matéria. Mas não é a matéria é que ela difere duas coisas da mesma classe ontológica, né? Então, Isso. tipo, o que define a classe ontológica dela seria a forma. Na nossa visão, né? No nosso conhecimento. Isso, exatamente. O que define a classe ontológica é a forma. E o que define o indivíduo dentro da sua classe é a matéria. Tá? O que pode acontecer que causa muita confusão nas pessoas é quando elas utilizam uma intersecção que não existe, né? Elas começam a confundir acidente com a forma em si, né? E aí isso gera problemas. Porque daí você começa a achar que uma pedra triangular é ontologicamente diferente de uma pedra quadrada. Isso. É que não é o que faz parte. Justamente, por exemplo, a gente pode criar. Existe. É que nem ele estava comentando de espécie e gênero. Acho que isso não tem muita dúvida, porque, por exemplo, existe digamos assim, subgênero pedras azuis. Todas as pedras azuis são pedras, né? Não, Subgênero. ok, tu pode falar que é um subgênero, mas não é um subgênero mesmo. É só um grupo de pedras que tem a forma acidental de ser azul. Tá, e como é que eu diferencio a forma acidental da forma? É que certas características acidentais são parte daquilo que está na forma do que a gente está tratando. Por exemplo, tu não imagina que tu cria uma categoria por comprimento de perna do ser humano. Certo. Então tu não vai ter dois seres humanos iguais, porque não existem dois seres humanos com o mesmo comprimento de perna. Mas é que comprimento de perna é uma característica formal do homem. Tá entendendo? Comprimento de perna é uma característica daquilo que forma o homem, que faz o homem. Assim como altura, largura, posição geográfica, posição temporal, todas essas são características formais do homem. E todas essas possibilidades, que é uma nuvem de possibilidades, é o que diz, ó, tem que ter um desses atributos, tem que ter um atributo dentro dessa nuvem aqui. Qual vai ser? É um acidente. Qual vai ser? Não importa, é acidental. Tem alguns que pode até não ter. Por exemplo, pode um ser humano não ter um braço? Pode. Ele deixa de ser ser humano? Não. Pode um ser humano não ter cérebro, espinha dorsal? Não. Não pode. Por quê? Porque daí tá morto e já não é mais ser humano. Então, justamente, por exemplo, o não ter o braço ou ter o braço seria a forma acidental, certo? Isso aí. E como é que a gente diferencia a forma acidental da forma do ser humano? Por exemplo, o cérebro faz parte da forma porque se não tiver tá morto, ele não é ser humano, é uma pessoa morta. Então como é que a gente sabe que faz parte da forma e não da forma acidental? É arbitrário ou existe na natureza? Não, é aquilo que mantém aquela coisa como tal. Sim, mas assim, na visão aristotélica, isso existe na natureza ou é arbitrário do ser humano? Não, existe na coisa em si. Como na assim? coisa em si. Ele quer saber se o fato do ser humano poder ter braço ou não e continuar sendo ser humano é coisa do ser humano ou da opinião humana. É do ser humano. Se, por exemplo, a forma de a gente escolher nomear ser humano como as características que a gente escolhe da forma é algo natural, da própria forma, ou é algo do ser humano que vê isso? Não, as características são da própria forma, mas o ser humano ele vai entendendo ela aos poucos e vai aprimorando a sua definição, né? Por exemplo, há 1 milhão de anos atrás a gente não definia... Não, sei lá, 8 mil anos atrás a gente não definia o ser humano como um animal racional. Até que Aristóteles entendeu bem e definiu o animal racional. Então, mas essa definição
esse entendimento que surge, essa definição que surge do entendimento, ela é algo que tá na coisa, ou ela é algo arbitrário do ser humano? Não é que a definição está na coisa. Vê, eu te expliquei antes já como é que é a linguagem. É que a coisa tem uma forma, por exemplo, ser racional e ser animal. E o ser humano entende isso, ele é capaz de inteligir, ele é capaz de ler a coisa por dentro, captar a sua forma, e aí ele vincula a definição, as palavras. Isso, mas ele vincula um animal porque racional. ele quer ou porque é necessário, entendeu? Tem um aspecto porque ele quer e tem um aspecto Seria necessário. ambos, sim. Tem um Tem aspecto do porquê é. Isso, qual que é o aspecto necessário? O necessário é o ser humano realmente é um animal racional. Por quê? Porque ele é um animal e porque ele é racional. Tá? O aspecto arbitrário é a palavra, o signo. Vamos colocar animal ou animal? Não, mas o que eu digo do arbitrário é o seguinte, por exemplo, é caneta. A gente pode chamar a caneta como o que a gente chama de caneta hoje, mais tampa, ou só a parte da caneta. A gente escolher usar um ou outro, pra mim parece arbitrário, entendeu? Tá, não, mas isso não importa. Isso não importa. Note que nesse exemplo que você deu, você ainda separou caneta de tampa. Mas é que tá, porque na minha opinião, isso é só um identificador que a gente dá pra essa forma, mas que o conjunto de coisas que a gente escolhe pra dizer que se chama caneta é arbitrário. Não existe algo na caneta que faz ela ser caneta, entendeu? Isso, deixa eu te contar uma historinha, então, pra te ver se a gente constrói a coisa a partir de nós ou se a gente constrói a coisa a partir o nome da coisa a partir da coisa. Pérolas do CL tem um bom exemplo disso aí. O que eu quero que tu observe é, se a gente tá olhando a coisa e daí depois de uma série a gente decide dar o nome de, ou se a gente olha pra coisa, descobre que é tal, e daí dá o nome, e daí vamos separar. Se a gente depreende o conceito da coisa, ou se a gente inventa um conceito a partir da coisa. O signo é o nome que a gente dá, o conceito é o que ela é, ou o que a gente acha que ela é, numa instância é o que a gente acha que ela é, e na outra instância é o que ela é de fato, a gente depreende dela. Vamos tentar observar. Digamos que tem uma criança, ou que tu tá observando uma criança, e tu mostrou pra ela a 10ª árvore. E daí tu perguntou pra ela, o que é isso? E ela disse, é uma árvore. Né? Por que é uma árvore? Ah, porque eu já olhei 9 outras árvores que tu me mostrou, e essa aí é igual, é uma árvore parecida. Tá. E como é que foi que aconteceu na 9ª? Não, eu vi 8, né? Cheguei na 9ª, vi que tinha similaridade, então concluí que é árvore. Ah, tá. E na 3ª? Bom, na 3ª eu tinha olhado 2, né? E daí comparei que a 3ª era similar às outras 2, e daí concluí que também era árvore. E na 2ª? Pausa um pouquinho e pensa um pouco. Então, pausa um pouquinho e pensa um pouco. Existem 2 árvores? Existe? Como que tu chegou à conclusão que existem 2 árvores? 2. Calma, jovem. Pensa um pouquinho. Tu tá atropelando a coisa. Pensa um pouquinho. Calma, jovem. Pensa um pouquinho. Tira as palavras da tua boca, esvazia tua mente da pergunta que tu quer fazer e pensa no que eu tô te propondo. São 2 árvores. Como que são 2 árvores? Como que eu já tô dizendo que são 2 árvores? Se elas não têm absolutamente nada em comum. Nada. Mas as 2 têm tronco. Mas um tronco tá aqui e outro tá lá. Mas as 2 têm altura. Mas uma tem altura aqui e outra tem altura assim. Elas não têm nada em comum, de fato. Então, mas é que elas têm um padrão em comum. Mas que padrão? Assim, falando Mas não tem padrão nenhum, jovem. Não, as propriedades delas são as mesmas, entendeu? Não são, as 2 árvores são completamente diferentes. Não tem nada em igual entre as 2. Elas são feitas de matérias diferentes, de coisas diferentes, mas elas têm o mesmo padrão. Por exemplo, não, que padrão? O padrão só pode. As folhas delas são verdes, por exemplo. Mas elas são de tons diferentes de verde. Mas ainda assim faz parte do mesmo range que a gente chama de verde, entendeu? Como é que tu sabe? Calma, jovem. Como é que tu sabe que é o mesmo verde? Através do meu senso. Eu olho e vejo a mesma cor. Mas como que tu agrupou os 2 verdes juntos se eles são 2 verdes diferentes? Porque meu cérebro interpreta como a mesma coisa. Como que o teu cérebro interpreta 2 coisas diferentes como a mesma? Porque tem a mesma propriedade, é a mesma frequência de onda. Não é a mesma, jovem, não é a mesma. Não existe 2 vezes o mesmo verde. Tu olha 2 folhas, elas não têm o mesmo verde. Pensa um pouquinho comigo. 2 elétrons tirando da posição são iguais. Jovem, tu pode olhar quantas árvores tu quiser. Se tu pegar 2 folhas e botar lado a lado, tu vai ver que o verde delas não é igual.
É Sim, elas não são parecido. a mesma, mas elas têm Exato, elas não são a mesma. Então como é que tu concluiu pra dizer que elas têm o mesmo verde? porque tem o mesmo conjunto de propriedades. Não é o mesmo conjunto, são propriedades diferentes. A gente já Algumas concluiu. propriedades são diferentes. Jovem, a gente já concluiu que em nada elas são iguais. Tu mesmo admitiu que elas são similares e que tu aproximou elas. Como que tu fez essa aproximação? Que nem eu comentei através do meu senso. Mas o que no teu senso fez essa extração? De que o verde de uma é parecido com o verde de outra. Isso. Assim, em última análise é o receptor, o mesmo receptor ativou pros dois. Não é o mesmo receptor, porque Nesse caso né? Porque é o mesma célula, né? No caso. não em Como mesma assim mesmo receptor? não em Nem mesma existe. quantidade, não em mesmo volume, jovem. Mas similar. Próximo. Se eu te mostrar uma gelatina verde, tu vai achar que é uma árvore. Assim, se tu não tiver nenhum exemplo do que de outro, tiver duas só árvores na vida, é fácil se confundir. Por exemplo, é por isso que a inteligência artificial se confunde. Não, Sim, não é mas o fácil ser humano não se confunde, porque tu nunca viu uma criança vendo uma árvore, né? Não é Não, fácil assim, se confundir. O homem é o Dependendo Marcelo. do que tu for falar, Marcelo. é bem comum da criança confundir. Não, Claro, não não, gelatina e uma árvore, né? Mas... Pra uma criança não é comum dela se confundir. Quando ela vê a segunda, ela já sabe que a segunda é igual à primeira. Isso. Não, mas Por eu digo assim, tu pega coisas mais diferentes, entendeu? É comum, é fácil dela se confundir Mas com uma é coisa claro com que não se é? tu pegar um elefante e uma galinha, ela vai se confundir se tu disser que os dois são um elefante. É óbvio. Não tô Não, tô ela falando não isso. vai se confundir, ela vai te corrigir, na verdade. Exato. Por isso que a criança não tem nada a ver com inteligência É que artificial. se pega duas coisas porque- muito diferentes. Pode falar. Qual que é a diferença? A inteligência artificial, ela não intelige. Ela trabalha por aproximação finita, né? Então ela sempre vai ter um grau de erro. Trabalha com heurísticas. O homem não. O homem, na primeira árvore que ele vê na vida, ele vai entender quais que são. Ele vai, se ele realmente interagir, se tiver experiência com essa árvore, ele vai entender e inteligir os seus princípios de funcionalidade, de operação, de ser, e para a próxima árvore que ele for, ele vai ver, é uma árvore. Mas e se ele reconhecer errado? Pô, tudo Mas bem, o ser humano é falho, jovem, mas a gente não tá falando da falha. Uma coisa que tu tem que entender, o chefe já te explicou. Existe uma coisa, que é aquilo que é naturalmente, e existe o erro humano, que é a nossa apreensão daquela coisa que é naturalmente. Só porque existe falha de vez em quando, não quer dizer que a gente precisa ter um sistema de explicar isso que considera o erro como absoluto. Não, o erro não é absoluto. O erro é exceção. Existe um sistema que faz com que uma criança consiga, na primeira instância que ela observa, ela consegue depreender o que é a essência daquela coisa. Em uma só Eu observação. não discordo disso. É que pra mim o que eu tô falando é o seguinte, existe uma forma... Calma, jovem, calma. No momento que tu disse que tu não discorda que uma criança consegue depreender com uma única observação, de uma única instância, a essência de uma coisa... Não, uma só acho que não sei dizer. Com uma só. Ela consegue... Porque Ela consegue ela consegue comparar uma segunda coisa com a primeira. Mas se tu Exato, falar assim, mas, isso é mas uma se ela árvore. consegue... Se ela consegue comparar a segunda e a primeira e dizer que as duas são da mesma categoria, na segunda ela já consegue identificar que é da mesma categoria da primeira, mesmo Isso. sendo a segunda completamente diferente da primeira, ela já fez o que a gente chama no movimento do intelecto de abstração. Pra mim, não essa precisa. O mundo não funciona como te ensinaram. Então, eu é que sei pra mim, essa completa diferença... Calma, jovem, calma, deixa eu terminar de falar. O mundo não funciona como eu aprendi e tu aprendeu e eu tive que desaprender. Não é que a gente olha 10 galinhas e daí quando chega na 11ª galinha, a gente vê que esta 11ª galinha é parecida com todas as outras. A gente não faz cumulativo isso. Não é assim que o cérebro humano funciona. A gente não precisa contabilizar uma grande ordem de indivíduos de uma determinada coisa, para daí perceber que aqueles indivíduos em grande volume têm algo de similar. A gente não faz isso. A gente faz uma coisa muito mais fantástica. No primeiro, a gente já consegue identificar essas coisas. No primeiro, a gente não precisa nem do segundo. Tanto é que no segundo a gente é capaz de dizer que ele é da mesma categoria que o primeiro. Porque a gente já conseguiu categorizar o primeiro e já conseguiu, a partir dessa categoria do primeiro, dessa abstração do primeiro, identificar que a abstração desse segundo combina em abstração. Então tá me dizendo que existe algo absoluto e objetivo naquela coisa que faz aquela coisa ser essa coisa. Certo? Absolutamente. Isso. Então como é que tu sabe onde que acaba o verde e onde começa o azul? Mas isso não tem nada a ver, jovem. Não, mas é que tá, Porque onde que no verde tá... isso não é forma. Não, mas é que tá, no verde, onde que tá a Isso é acidente, não é objetividade do forma. verde?
Isso é acidente, não é forma? A cor verde é um acidente? Claro. Acidente do quê? A cor Aqui, ó, verde não existe. A Ma- cor Marcelo, verde existe um em algo. fóton. César, Um fóton calma, que calma, tem a calma. cor verde. Marcelo, calma. Estão se exaltando já. Olha só. A cor, ela é um acidente. Por que ela é um acidente? Porque ela só existe em outro. A definição de acidente é essa. É que aí eu já não tô Ele é falando um- da cor que a gente interpreta, tô falando da cor em termos físicos, né? Não, tu tá falando de cor. Cor é isso. Né? Uma coisa tem uma cor. Não existe Sim. a cor em si mesma. Certo? É, nesse exemplo que eu tô dando Somente existe, no enquanto ente caso. de razão. Não existe. É que eu não tô falando da coisa refletir a cor, eu tô falando da cor em si. Tá, mas não É. tem. Essa cor em si não existe fisicamente, por si só. É que eu tô falando, por exemplo, uma cor de frequência 7.000 milímetros, por exemplo. Mas o que. Nanômetros, quer dizer. Mas o que que tem? Eu tô falando. Isso é o que a disso. gente chama geralmente de vermelho, entendeu? O Não, vermelho é não um é. fóton de frequência de 7.000 nanômetros. Claro que não. Por acaso tu vê a frequência? Sim, é o vermelho. Tu interpreta Não. ele como vermelho, entendeu? Não. Olha só. Digamos que fosse isso. Se realmente fosse isso. Se tu tivesse que ter um entendimento da frequência da cor. A gente não falaria sobre cores antes de entender frequência. Há 5.000 anos atrás, a gente não falaria sobre cores. Não sei se eu entendi muito bem teu ponto. A frequência é só uma maneira de explicar por que aquela cor tem aquela cor fisicamente falando. É um padrão daquela cor Certo. fisicamente. Certo? Mas não é a maneira pela qual a gente fala o que é uma cor. O que é uma cor? A cor é sempre um atributo de uma coisa. Por exemplo, a parede tem uma cor. Formalmente ou no dia a dia? Não, formalmente. Formalmente não, formalmente é a frequência. O que define Não. não é o que tu vê, é a frequência. Formalmente a cor de algo depende da frequência, porque tem cor ultravioleta e infravermelho, que a gente não enxerga, né? A experiência cor, quando a gente fala assim, é o que teu sentido vê, né, no caso. O que Não, teu sentido interpreta. não existe cor que a gente não enxergue. Não tem isso. Como assim cor que a gente não enxerga? Cor que a gente não enxerga, tipo infravermelho e ultravioleta. Não, mas infravermelho não é uma cor. É uma onda. Assim, tecnicamente é, né? Assim, tipo, se usa Não, a palavra tec- cor. Tá, não, ok, se usa ou não, tudo bem. Mas a cor é sempre um atributo físico. Né? A gente capta ela por meio da visão. Se tu quiser identificar qual que é a frequência de onda que emite a cor, é outra história. Mas por que tu não pode chamar isso de cor? Não, tu pode, só não tô te falando que é a definição mais própria. Ah, tá. Entendi. Porque- Achei que tinha alguma coisa. Seria mesmo exemplo, assim. Por exemplo, existe alguma coisa absoluta e objetiva que faz com que cor não seja a frequência, sabe? Mas seria só a definição, então. O Definição principal, que a gente. exato, o principal é entender que a cor é um acidente, ela sempre está em alguma outra coisa. Vê que daí vocês já estão falando de duas coisas separadas. A gente tá falando a gente tá falando da cor da folha, né? E daí tu tá falando, uma frequência de onda. Mas a frequência de onda é na folha? Não, a frequência de onda é o processo pelo qual a cor da folha chega no meu olho. Mas a frequência de onda não é a cor. A frequência de onda é o processo. A cor é o que tem lá, seja lá o que for, que faz com que a luz reflita tal forma, tal onda. A cor não é 7.000, a cor vermelha não é 7.000. Não é. Perfeito. A Marcelo, 7.000 é a agora- frequência de onda Mas que é chega no uma olho. coisa ponto, que só está. É uma coisa que está na. Vamos botar assim, vamos ver teu processo. A frequência não tá na coisa. Vamos dizer que a cor, então, é o elemento químico que faz gerar um fóton refletir Mas um não é fóton um daquela elemento frequência. químico. Mas Não não é é um tudo. elemento químico. Não. A cor eu não me lembro da definição de cor agora, mas existe uma definição filosófica de cor que dá conta de todos os casos. Ela é o que cobre uma superfície. É isso que é cor. As superfícies possuem tal material que possui tal cor. Que tem a propriedade de cor, vamos botar assim. Sim, mas aí que tá. É sobre isso que a gente tá falando. Todos os corpos que possuem uma extensão possuem cor. A cor é um acidente do corpo. Assim como todos os corpos possuem altura. A altura é um acidente do corpo. Né? Por quê? Por que é um acidente? Porque a altura não existe por si mesma. Tu já viu a altura caminhando por aí? Não, tu nunca viu a altura caminhando por aí. Tu já viu um homem que tem altura. Tu já viu um cachorro que tem altura. Tu já viu um prédio que tem altura. Né? Então São todas as acidentes. coisas que não são propriedades podem ser usadas para explicar, categorizar alguma coisa ontologicamente.
Não, mas a gente não usa isso pra caracterizar uma coisa ontologicamente. Isso já não pertence mais à ontologia. Né? Em termos de ontologia, a coisa pode ter certos acidentes. Mas os acidentes em si mesmos, concretizados, por exemplo, o homem tem 1,70 de altura. Já não estamos mais falando da ontologia. Sim, é que eu tava falando da questão, por exemplo, de forma acidental e de forma, entendeu? Como diferenciar a forma acidental da forma. A forma acidental e da forma substancial. A forma substancial é o que dá a espécie da coisa. A forma acidental é o que lhe dá os seus atributos específicos. Por exemplo, ter tanto de altura, ser inteligente, ser burro, etc. Pode imaginar o que tu quiser aí. Mas voltando ao ponto anterior, agora tu já entendeu o que é matéria e o que é forma. Faltou dizer uma coisa da matéria. A matéria também é o que carrega aquilo que a gente pode ser. Ou seja, ela carrega a potencialidade. Potencialidades... como eu posso dizer? Potencialidades físicas. Então, por exemplo, a forma atualiza a matéria, informa a matéria. Elas se unem. Então a matéria é o que pode ser e a forma é o que dá ato a essa matéria. É o que faz com que ela seja alguma coisa em específico. Sem querer interromper, mas eu vou ter que sair aqui por causa da hora agora. Meio ruim cortar o papo aí no meio, mas é que eu já tinha que sair já faz um tempinho já. Outra hora, se der, acho que a gente continua o papo. Eu nunca li muito sobre Aristóteles, vou dar uma lida um pouco melhor pra da próxima vez de poder conversar com mais Aristóteles base. para todos. É um bom Então, começo. só pra resumir, então. Basicamente, o argumento que tu usa pra existência de Deus é baseado nos conceitos aristotélicos, então, certo? Na verdade, aprimorado sobre São Tomás. Sim, mas a base, né, seria Aristóteles, né? A base é São Tomás e São Tomás é influenciado por Aristóteles e Platão e alguns outros. Entendi. Roberto Magno, Boécio. Bom, É uma camada aí de gente. Santo Agostinho. Principalmente Santo Agostinho e Aristóteles. São as influências. Beleza, então. Bom, vou ter que ir saindo aqui, pessoal. Até a Bom. próxima aí. Falou. Fica com Deus. Foi boa a conversa, apesar de longa. Foi boa.